Hoje nós vamos conversar um pouco sobre algo que quase ninguém quer encarar de frente. Nós somos a geração com mais acesso, mais informação, mais velocidade, mais possibilidades que já existiu. Mas também somos, sem sombra de dúvida, a geração com mais enfraquecimento emocional da história. Nunca se falou tanto de ansiedade, nunca se vendeu tanto remédio para dormir, nunca teve tanta gente com crise de pânico, depressão, burnout, esgotamento, vazio, sentimento de medo do futuro. E sabe o que é o mais assustador desse cenário? É que tudo isso está acontecendo numa geração que tem tudo na palma da mão, onde a facilidade é o grande ápice. Você tem informação, mas você não tem paz. Você tem acesso, mas isso não garante que você tenha direção. Você tem voz, mas você não tem descanso. E a Bíblia, ela já tinha revelado isso há milhares de anos atrás, quando ela diz que de tudo que se deve guardar, a gente precisa guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes de vida. Coração, nesse contexto bíblico, não é só sentimento, não. É o centro das nossas decisões, é o centro das nossas emoções, é o centro da nossa vida. Se o coração adoece, a vida também adoece. Mas se o coração se fortalece, a vida se alinha. Agora presta atenção, o seu destino ele não está apenas ligado ao que acontece fora de você, está ligado diretamente ao que acontece dentro de você. Se as circunstâncias ao seu redor estão ruins, mas você está firme, está pautado em Cristo, você ainda termina bem. Mas se as circunstâncias ao seu redor pode até estar controlada, mas você está quebrado por dentro, você não vai terminar bem, você vai terminar mal. Porque o problema nunca foi sobre o cenário ao seu redor, sempre foi sobre o seu estado mental, emocional. Nós somos a geração mais estimulada da história. O seu cérebro hoje ele não descansa. O seu emocional não tem trégua. A sua mente ela não desliga hora nenhuma. Você já acorda sendo bombardeado por notícias no seu celular, por comparações nas redes sociais, cobrança, expectativa, tragédia, opinião dos outros, julgamento. Você não vive mais. Na verdade, você vive reagindo. Reagindo ao seu feed, ao seu medo, à escassez, à comparação, à rejeição, à solidão, e vai criando máscaras para sobreviver nesse cenário da sua vida. E a máscara que você veste, a do forte, aquela que dá conta de tudo, que não precisa de ninguém, de que sorri por fora, mas sangra por dentro. E aí você vai pondo essas máscaras, e quanto mais você vai sustentando essas máscaras, mais a sua essência vai ficando sufocada. A nossa geração, ela não está apenas cansada, está uma geração emocionalmente doente, cansada sem saber nem de quê, vazia sem saber por quê, ansiosa sem saber de onde está vindo essa ansiedade, com medo sem saber exatamente de quê. E aqui tem uma verdade que quase ninguém quer ouvir. Você não está apenas sobrecarregado pelas suas circunstâncias. Você está, na verdade, sobrecarregado por não estar firmado na sua essência em Cristo. Quando você se desconecta de quem você é em Deus, tudo vira uma ameaça na sua vida. Tudo vira um peso, um risco, um medo. Agora, se você está em Cristo, mesmo que o mundo esteja em trevas ao seu redor, você termina bem. Mas se você não está enraizado em Cristo, mesmo que os tempos na sua vida hoje sejam favoráveis, você tem grande chance de terminar mal. Porque não é o vento que determina o destino da árvore, são as raízes. A árvore sem raiz profunda, ela tomba no primeiro vendaval. Agora, a árvore bem enraizada, ela atravessa tempestades em pé. E a maioria das pessoas hoje está tentando fortalecer aquilo que é a aparência, os galhos, a imagem, a performance, a carreira, só a aparência, mas ignorando a raiz. E a raiz é aquilo que é invisível, é interior, é secreto, é espiritual, é emocional. Nós hoje vivemos uma geração do parecer. Parece forte, parece feliz, parece resolvido, parece espiritual, mas Jesus ele não trabalha com aparência. Jesus trabalha com verdade. A alma que vive negando a dor não é uma alma que consegue ser curada. O coração que finge que está tudo bem o tempo inteiro não consegue ser restaurado. A vida que vive de máscara não é transformada. Jesus ele não veio melhorar a imagem de ninguém. Jesus veio ressuscitar a nossa essência, a nossa identidade nele. Hoje, as pessoas estão tentando curar a ansiedade com distração, curar a depressão com dopamina, curar aquele vazio da alma com consumo, curar suas rejeições com validação na internet. E nada disso sustenta. Quanto mais você tenta correr de você mesmo, mais cansado você fica. Quanto mais você tenta fugir da sua dor, mais essa dor te governa. Quanto mais você ignora a sua ferida, mais essa ferida está dirigindo as suas decisões. Por isso que a palavra ela é muito clara.
Guarde o seu coração. A palavra não diz guarde o seu dinheiro, guarde sua reputação, guarde sua imagem. Ela fala guarde o seu coração. Porque se você perde o coração, ou seja, o centro das suas emoções, você perde o rumo. Você ainda anda, mas não sabe para onde está indo. Nós estamos vendo uma geração forte por fora, mas fraca por dentro. Uma geração que é muito informada, mas completamente desestruturada. Uma geração conectada, mas profundamente sozinha. E esse colapso emocional, ele não acontece por um acaso. Nós estamos tentando viver uma vida espiritual verdadeira sem passar pelo processo de cura do coração. E isso nunca funciona. Jesus, ele não ignorou as emoções dele. Ele chorou, ele se angustiou, sentiu dor, sentiu peso, sentiu abandono. Mas tudo isso sem sair da essência dele, sem perder a identidade dele, sem deixar que as circunstâncias que ele estava vivendo naquele momento definissem quem ele era. Agora, deixa eu te falar uma coisa extremamente importante para você aplicar na sua vida. O problema não é o que você sente, não é a dor que você sente, não é o medo que você sente. O grande problema é você ser governado por esses sentimentos. É a sua dor virar sua identidade. É o seu medo sentar no banco do motorista da sua vida. Um coração adoecido gera decisões adoecidas. Se você tem emoções doentes, você vai ter relacionamentos doentes. A identidade, quando ela está ferida, ela gera escolhas destrutivas na nossa vida. E depois a pessoa vive falando para os outros: ah, minha vida não anda. E nada, anda sim, só que anda na direção errada. Por isso, estar enraizado em Cristo não é um discurso. Na verdade, é sobrevivência. Quem está em Cristo não é blindado contra a tempestade, mas é sustentado no meio da tempestade. Quem está em Cristo pode até chorar sim, mas não perde a esperança de que no dia seguinte as coisas vão descortinar. Você pode até cair, mas você não vai perder o seu rumo. A geração mais fortalecida espiritualmente da história, a geração da Bíblia, enfrentou perseguição, fome, morte, cárcere e ainda assim permaneceu firme. E nós, a geração mais confortável da história, não sabe lidar com frustração, silêncio, espera, e isso diz muito sobre nós hoje em dia. Hoje, as pessoas, elas não estão apenas perdendo as forças, elas estão perdendo a consciência espiritual. Vivem no automático, vivem reagindo, vivem no impulso, vivem na carência, vivem na comparação e vão cada dia mais se afastando da essência, achando que estão apenas se adaptando. Você não está cansado apenas fisicamente. Você está desalinhado espiritualmente, emocionalmente e comportamentalmente. E nada muda enquanto você tratar a sua exaustão espiritual como se fosse só um cansaço passageiro. A raiz da ansiedade moderna não é o excesso de tarefas, é a ausência de descanso em Deus. As pessoas estão com muita dificuldade de confiar. A raiz da depressão atualmente não é só tristeza, não. É uma perda de sentido. As pessoas estão fazendo muito sem saber por que estão fazendo. A raiz do pânico atualmente não é aquele descontrole externo de antes. É um vazio interno, um vazio existencial. Você não termina mal porque o mundo ao seu redor está mal, não. Você termina mal porque o seu mundo interior está mal, está em colapso. Agora, se o seu mundo interior estiver alinhado com Cristo, você atravessa qualquer crise, qualquer tempestade sem perder a sua alma. O diabo, ele não precisa destruir a sua vida, basta ele confundir sua mente. Ele não precisa te derrubar financeiramente, não. Basta ele te adoecer emocionalmente. Sabe por quê? Porque uma pessoa emocionalmente quebrada, ela faz escolhas na vida dela contra ela mesma. Nós estamos atualmente tentando salvar a nossa aparência, enquanto a nossa essência está sangrando. Deus, porém, não trabalha com aparência. Deus trabalha com transformação. E toda transformação começa no coração. Nesse contexto aqui, mente, emoções. E é por isso que o caminho da essência existe. Não é para criar gente religiosa, porque não é esse o nosso objetivo, mas é para formar gente inteira, inteira por dentro, inteira na identidade, inteira na fé, inteira nas emoções, inteira nas suas decisões. O maior milagre que você pode viver na sua vida não é financeiro. Ele é emocional, é espiritual, é na sua identidade. Porque quando você é curado por dentro, tudo do seu lado de fora entra em ordem no tempo certo. Se você não guarda o seu coração, você perde a sua sensibilidade, perde o seu discernimento, perde a clareza, perde a sua identidade. E começa a viver por sobrevivência e não por propósito. Atualmente, está cheio de gente aí que não vive, sobrevive. Sobrevive ao casamento, sobrevive ao trabalho, sobrevive à fé, sobrevive à própria vida. E isso não é o plano de Deus para você. Jesus disse o seguinte: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Abundância aqui não é dinheiro.
é ser inteiro por dentro. Ser emocionalmente saudável não é você não sentir dor. É essa dor que você sente não governar a sua vida. Ser emocionalmente saudável não é você não chorar, mas é não desistir por causa desse choro atual. Ser emocionalmente saudável é ter pilares internos firmes. Se o seu emocional ainda decide mais do que sua fé, ainda tem desalinhamento aí dentro de você. Se a sua dor anda gritando mais alto do que a verdade de Cristo dentro de você, ainda existe uma ferida precisando ser tratada aí dentro. Se a sua carência anda te conduzindo mais do que o Espírito Santo, ainda tem identidade para ser redimida aí dentro de você. Mas aqui entra uma esperança fundamental. Deus não revela tudo isso para te condenar, Ele revela isso para te curar. Deus não te expõe, não expõe o seu coração para te envergonhar, Ele expõe para te libertar. A cura não começa quando você finge força. A cura começa de verdade quando você confessa a sua fraqueza. A libertação ela não vem quando você se esconde, não. Ela vem quando você se entrega de verdade. Você pode até ser da geração mais fragilizada emocionalmente da história, mas você não precisa ser uma vítima disso. Você pode ser alguém curado no meio de uma geração doente. Você pode ser alguém alinhado no meio do caos completo. Uma pessoa firme no meio da instabilidade. Estar em Cristo não é ausência de problemas, não, mas é uma certeza de que tudo vai terminar bem apesar da existência desses problemas. Se você está firme por dentro, até o dia mau vai te encontrar de pé. Agora, se você está quebrado, até no dia bom isso pode te derrubar. Por isso, mais do que buscar respostas do lado de fora, você precisa permitir que Deus trate você do lado de dentro. Porque as fontes da vida, elas não estão no seu trabalho, elas não estão no seu dinheiro, não estão nos seus relacionamentos. As fontes de vida, elas estão, na verdade, no seu coração, ou seja, na sua mente, no centro das suas emoções. E tudo que Deus quer hoje não é que você seja forte por fora, Ele quer que você seja verdadeiro por dentro. Ele não quer a sua performance, Ele quer, na verdade, a sua essência. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu tenho certeza absoluta de uma coisa. Essa palavra ela não veio para você por um acaso. Talvez hoje você esteja cansado, confuso, ansioso, sem direção, sem força emocional, mas Deus está te dizendo o seguinte: filho, filha, guarda o seu coração, porque ainda tem futuro para você, ainda tem chamado para você, ainda tem propósito para você, mas só existe continuidade se houver cura. O caminho da essência ele nasceu exatamente para isso, para tirar as máscaras, para curar as feridas e reconectar as pessoas à sua identidade em Cristo. Não é um curso, não é informação, é um chamado ao alinhamento, um chamado à cura, um chamado à verdade, um chamado à sua essência. Se você sente no fundo do seu coração, da sua alma, que esse tempo é para você, que esse é o seu momento de parar de sobreviver e começar a viver de verdade, o caminho da essência está disponível como um chamado de restauração na sua vida. O link está na descrição desse vídeo. E que Deus te encontre exatamente onde as suas emoções mais doem. E te cure exatamente onde a sua história mais sangrou. Fique com Deus e até a próxima.